Leandro Carnal, na Rádio Bandeirantes. Careca de Saber. São 6h17:12. Temos entre nós o nosso guru, professor Leandro Carnal, o homem que sabe tudo. Me impressiona muito. Quer ver só, Thaís? Quer ver só? Vamos jogar Enfim, vamos jogar um passa-moleque para ele vai pegar e vai acertar. Outro dia eu perguntei para ele, sabe o que, Pedro? Uma pegadinha, isso? Pegadinha, é. Eu perguntei para ele assim, por que mulher sente mais frio do que homem? E ele sabia a resposta. Você acredita nisso? Hein, professor? Como pode tanto conhecimento numa cabeça só? Isso tu dizes, como disse Jesus a Pilatos, né? Tu dizes. Ele é, a ideia é sua. Você inverter... é pago para dizer isso, né? Eu lhe dou um cafezinho por mês para você dizer isso. Ele inverte o provérbio do Socrates. Quanto mais sei que menos sei. Como é? Que nada sei, né, professor? Quanto mais eu ouço, mais sei que ele sabe tudo. Professor, agora eu vou roubar um assunto que o Pedro trouxe aqui, que eu não conhecia, não, mas tem uma PEC tramitando, e eu quero saber a opinião do senhor. Eu vou explicar o que é, porque é um assunto muito específico. É uma PEC que corre lá da autoria do senador Aloysio Nunes, que prevê que estrangeiros poderiam participar de eleições no Brasil, né? Eu estou vendo, eu duvidei até que fosse verdade, mas estou vendo aqui no site do Estadão, viu, Pedro, que é verdade mesmo. E o assunto está na Comissão de Constituição e Justiça, já passou pela Comissão de Constituição e Justiça. O que essa PEC fala? Que estrangeiro no Brasil teria direito ao voto, mas se houver reciprocidade, ou seja, se brasileiros lá no país de onde vem esse estrangeiro também puderem votar. Eu queria saber se isso é normal, se o senhor sabe como é que isso se processa, porque eu tenho a impressão de que os estrangeiros que são autorizados a votar são aqueles só dos países que têm ius sanguíneo, né? Quer dizer que a ascendência da nacionalidade se dá a nacionalidade se dá pela ascendência, e não pelo local onde a pessoa nasceu. Quero saber a opinião do senhor sobre isso. Nós temos na Constituição de 88, como nas anteriores, cargos que são exclusivos para brasileiros natos, como, por exemplo, presidente da República, como, por exemplo, embaixador, senador, são cargos para brasileiros natos. E temos cargos em que estrangeiros naturalizados podem concorrer, como vereador ou deputado federal. Tínhamos até um deputado nascido em Portugal, na Câmara dos Deputados, há alguns anos, né? Agora, o direito a voto deveria estar vinculado, sendo estrangeiro ou não, deveria estar vinculado, em primeiro lugar, à residência no país, à vontade da pessoa e a essa reciprocidade. O bom da nossa qualidade média do eleitor é que não pode ficar pior, então eu não tenho medo que haja um grande afluxo de eleitores estrangeiros que possam piorar. Agora, nós temos situações complicadas. Aqui em São Paulo, nós temos uma imensa comunidade boliviana, cujo número é um mistério, porque a maioria é ilegal. E essa comunidade boliviana, se em determinadas condições jurídicas vier a obter direito de voto, ela constitui um grupo importante de pressão política. E aí teremos, por exemplo, a eleição de vereadores ligados aos grupos bolivianos aqui em São Paulo e assim por diante. Eu não sei os detalhes da PEC, mas só temos que pensar na reciprocidade diplomática, mas também pensar se basta morar no Brasil, se é preciso o Registro Nacional do Estrangeiro, se é uma pessoa que pediu naturalização ou se tem direito por casamento ou qualquer outro motivo a requerer a dupla cidadania ou requerer a cidadania brasileira também. Esses são detalhes importantes. Nós ficamos discutindo muito tempo questões que eu acho secundárias. Nós tínhamos que discutir mais a implantação de um tipo de votação, como voto distrital misto ou outras questões, e menos uma questão que vai mudar a Constituição, que vai ser um esforço, vai ter que passar pelas duas casas em várias votações, com maioria, do que ficar discutindo uma reforma política de verdade. Eu não sou contra esse tipo de medida. Eu só acho que nós temos problemas mais graves do que esse nesse momento, que dá direito de voto a estrangeiros. O senhor tem razão. Até porque isso enfurece uma parte da opinião pública brasileira, né? A lei da migração, por exemplo, que tramitou aí algumas semanas atrás, a direita brasileira ficou histérica, porque, enfim, acha que os estrangeiros estão ganhando direito demais, que os brasileiros, quando vão ir para fora, não têm os mesmos direitos. Agora, só para lembrar aqui, tem um caso de uma deputada brasileira na Itália, que é a Renata Bueno. Ela é filha do deputado Rubens Bueno, mas o que acontece? A Itália é um país onde o filho ou neto de italiano também é italiano. Eu, por exemplo, tenho direito à cidadania italiana. Meu avô veio de lá, então meu pai já tem a dele, a minha mãe, por decorrência, tem a dela,
meus irmãos têm, eu posso ter também. Só que não é o mesmo caso, porque aqui no Brasil você precisa nascer aqui para ser brasileiro, né? Não basta ser filho de brasileiro para ser brasileiro, não é isso, professor? Nós temos países com jus sanguinis, direito de sangue, como é o caso da Alemanha, e temos países de direito de solo. O Brasil é um caso onde o direito de solo é muito importante, enquanto que na Alemanha o direito de sangue é muito importante. Independente dos critérios, tornar-se brasileiro, ao contrário do que possa parecer, não é fácil. O processo é complicado. Ele é bastante complicado. Mas é preciso disciplinar essas questões e pedir sempre reciprocidade. Quando um país exige visto do Brasil, como os Estados Unidos, nós somos obrigados a exigir visto dos norte-americanos. Quando o país passa a examinar se os brasileiros têm direito ao desembarcar, como Espanha e Portugal fizeram numa época, mesmo não precisando de visto, passamos a pedir também aqui no Brasil. Chegamos a reenviar para Portugal e Espanha pessoas que não demonstravam vínculo ou condições de sustento durante o período que estivessem aqui. Isso a gente chama de reciprocidade diplomática. Agora, a grande questão, de fato, me parece que nesse momento, que a representatividade política está em crise, que os partidos estão em crise de identidade, de representação, que ao invés de nós discutirmos uma reforma política essencial, que não tem nada a ver com o governo Temer ou qualquer outro governo, o Brasil precisa disso independente de quem nos governar, que a gente fique discutindo quem vai votar, quem não vai votar e assim por diante. Quer dizer, eu acho que é pensar muito na cutícula quando nós estamos com um tumor canceroso grave. E outra coisa também, né, que a gente tem que considerar, que isso melhoraria a qualidade da nossa democracia. Se a gente trouxesse os americanos para votar aqui, eles votariam no perfil como o Trump, né? Os ingleses, Theresa May, né? O mundo não tem. Imagina o pessoal da Venezuela começar a votar aqui. Não, a pessoa que desastre. Ainda, né? Ou os equatorianos, ou os argentinos, aquele kirchnerismo que não quer dizer, estamos bem do jeito que está. Senadora Luiz, não mexe nisso não, que é bobagem. Agora, professor Canal, você estava dizendo para a gente que acha que isso é um desperdício de energia, porque é mais um remendo num sistema eleitoral já cheio de remendos e pouco claro. Que energia o senhor acha que valeria a pena gastar para reformar o nosso sistema eleitoral, professor? Ser muito mais exigente na formação de partidos, diminuir o número de partidos, para que nós tenhamos partidos variados, que representem posições variadas, mas nós não precisamos desse número absurdo atual de partidos. Fazer com que as campanhas fiquem mais baratas e o poder econômico diminua, transformar aquelas medidas anticorrupção, inclusive Caixa 2, outros, em crimes gravíssimos, reduzir a ideia de propaganda eleitoral, forçar os partidos a ter um programa e, mudando de partido, perde o mandato. Ou seja, se você decidir mudar o partido, acabar com essa sacanagem de mudança de partidos no Brasil, para que a pessoa que realmente queira mudar de partido pague o preço e perca o mandato, não permitindo reeleição indefinida no Brasil, que você possa fazer da carreira política uma carreira profissional, que alguém possa, como um presidente da República, desde a emenda da era Fernando Henrique, se quiser ser reeleito, seja, mas não pode fazer um terceiro, um quarto, um 10º mandato, especialmente em mandatos longos como o de um senador, repensar a distribuição proporcional dos estados, que faz com que um deputado federal de São Paulo valha menos por ter muita gente aqui e represente mais gente valendo menos do que um deputado federal de um estado muito menos populoso. Todas essas questões são prioritárias e não a questão de saber se nós permitiremos que os americanos ou que os argentinos votem. Eu não sou nacionalista, mas eu acho que a grande questão que nós temos que resolver é arrumar o que está estrutural no defeito dessa casa. Excesso, micropartidos, sem ideologia, sobrepostos, sem necessidade de desempenho mínimo, que se transforma em balcão de negócios na hora da eleição, ou em troca de um ministério oferece 1 minuto a mais na propaganda eleitoral. Essas são questões importantes para nós. Né? Professor Canal, aproveitando sua linha muito estável hoje... Pedro, deixa eu só atrapalhar aqui, só para lembrar que nós vamos ter nos próximos dias um presidente da República que não nasceu no Brasil. O Rodrigo Maia. Né? Nascido no Chile. Né? E, enfim, filho de brasileiros, nasceu lá, se registrou acho que na embaixada, e, portanto é brasileirão mesmo. Mas se nasceu em território brasileiro, preciso dizer isso, que embaixada é território brasileiro. Exatamente. Se valesse brasileiro nato. O ius solis elevado à enésima potência, ele não poderia ser presidente da República interinamente no lugar do Temer. Professor Canal, só para não alongar a conversa, então só mais uma pergunta.
a respeito dessa política de se financiar o retorno para a terra natal daquele que veio para um local e não tem condições de se manter. Uma política que está sendo recuperada aí pela Prefeitura de São Paulo e, claro, que com a concordância daquele que pede, então, o auxílio para retornar à terra natal, tem a viagem custeada pelo poder público. Como é que o senhor vê essa situação? A Prefeitura estabeleceu, que eu creio, 100 passagens mensais para moradores de rua e outras questões. Em si não é uma questão ruim, mas lembre, o governador do Acre, toda vez que recebe aquela leva de imigrantes do Haiti, que por uma série de motivos vão para o Acre, paga ônibus para eles virem para São Paulo. Nós estamos pagando para as pessoas voltarem. Nós estamos reexportando problemas. Muita gente, talvez, deseje voltar à sua terra natal e lá tenha condições de inserção social mais clara. E saiam da situação de morador de rua, que é uma situação de grande fragilização de um ser humano, e possa voltar. Mas nada garante que essa pessoa chegando lá também não tenha problemas ou não tenha também uma inserção social. Em todo caso, é um problema grave que não vai se resolver com o tempo, nem removendo moradores de rua ou viciados de crack de uma praça para outra. Apesar de São Paulo ter bastantes praças, não adianta ficar removendo de uma para outra. Como escreveu o Dr. Drauzio Varela, essas questões, a Cracolândia não é a causa do vício, mas é a ponta final de um processo social de exclusão. Então, ficar tratando a febre sem tratar a infecção é uma medida que se revelou historicamente ruim. A Flórida tem uma experiência boa de reinserção de viciados, enquanto que na época do prefeito Giuliani, quando se tentou atacar a Cracolândia em Nova York, também houve problemas. Nós tivemos milhares de detidos na política de tolerância zero e não chegamos a uma conclusão. Nós precisamos dar uma olhadinha que não adianta uma política higienista de remoção de pessoas para o lugar A ou B, porque isso volta. Então, é preciso refletir uma questão muito mais ampla. Ataque ao traficante com toda a dureza, tentativa de reinserção muito mais cara do que apenas oferecer a passagem de volta para uma pessoa. Não sou contra que a gente ofereça a passagem para quem deseja voltar, mas certamente 100 passagens por mês não vai resolver o nosso problema. Nós estamos sempre com medidas paliativas, com pouca visão de estadista e com muita visão de imagem, de foto, de gráfico de final de semana. Precisamos pensar a médio e longo prazo. O crack não se resolve mediante ida para o terminal do Tietê. O morador de rua não se resolve assim também. Professor Leandro Carnal volta com a gente aqui na sexta-feira na Rádio Bandeirantes. Aliás, como vai estar a sua sexta, professor? Vai estar boa, eu vou amanhã para Belo Horizonte, mas volto, estarei aqui na sexta, feliz, comentando, trabalhando e lendo aqui em São Paulo. Vai ser um prazer, professor. Um beijo até lá, hein? Até logo. Vai ser um prazer ouvi-los bem de longe também, viu, professor?